Estava aqui fazendo uma caminhada, ainda estou, e estava pensando na fé. O escritor aos Hebreus, lá no capítulo 11, ele diz que a fé nos faz ver o que não pode ser visto a olho nu. Capítulo 11, versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu quero aqui dizer para você, perca qualquer coisa, mas não perda a sua fé. Por que eu não posso perder a minha fé e eu preciso alimentá-la? Porque a fé, lá em Hebreus capítulo de número 10, versículo 30, diz que o justo viverá pela fé. Se o justo vive pela fé, dá para entender que a fé é o oxigênio, a fé é o combustível que nos alimenta do mundo espiritual, que nos leva para frente, que nos conduz ao nosso alvo e ao nosso propósito. Então, lembre-se, a fé é fundamental para a nossa vida. Em segundo lugar, eu posso entender que a única coisa que agrada a Deus é a nossa fé. Aquilo que vestimos é importante, mas não é o suficiente para agradar a Deus. Aquilo que temos é importante, mas não é o suficiente para agradar a Deus. Aquilo que a gente come é importante, mas não é o suficiente para agradar a Deus. Então, a única coisa que agrada a Deus é a nossa fé. E não é a fé em si mesmo. Não é a fé na própria fé. Não, é a fé em Deus. Creia no Senhor. Eu também posso entender que a fé é a única voz que Deus atende. Deus atende ao choro? Sim, Ele pode atender, desde que esse choro esteja envolvido com fé. Deus atende a dor? Deus pode atender a dor, desde que ela esteja envolvida com fé. Deus não se rende à fama, Deus não se rende à lágrima, Deus não se rende ao dinheiro, Deus não se rende à sabedoria. Ele se rende à fé. A fé é a mão invisível que toca aos céus. A fé é o braço que toca aos céus. É a mão invisível que abre os tesouros eternos de Deus. Então, alimente a sua fé e os seus medos irão morrer. A sua dúvida é inimiga da sua fé. Se você conhece alguém que alimenta a sua dúvida, deixe de andar com essa pessoa. Os nossos maiores inimigos são aqueles que alimentam as nossas dúvidas. Os melhores amigos nossos são aqueles que alimentam a nossa fé. Ande com pessoas de fé. Evite pessoas que duvidam de Deus, que não acreditam mais no sobrenatural de Deus. Lá em Números capítulo 14, versículo 30 a seguir, a gente observa no capítulo 14 que Moisés manda 12 homens ir à terra prometida para ver como é que era a terra. E eles foram. E ali, esses homens passaram 40 dias ali. Quando eles voltaram, quando foram, era um grupo só de 12 homens. Quando eles voltaram, era um grupo de 12 homens, mas dividido. Grupo de 2 e grupo de 10. Quando chegaram no arraial, foram ouvir o relatório dos 10 homens. E os 10 homens disseram: Moisés, a terra é boa, mas lá tem gigantes. Se nós formos lá, seremos consumidos como gafanhotos. Nós não podemos ir à terra prometida, é muito boa, mas lá tem gigantes. Os 2 homens, Josué e Caleb, se levantam e dizem: não, lá a terra é boa, a terra é maravilhosa e lá tem gigantes. Nós não tiramos os gigantes, lá tem. Só que quem prometeu não foi nós, quem prometeu não foi nossos pais, quem prometeu foi Deus, o Criador dos céus e da terra. Se Ele disse que nós iríamos possuir a terra, Ele vai criar meios, caminhos para que a gente possua aquela terra. Os 10 espias negativos destruíram a fé do povo. Os 2 espias, Josué e Caleb, tentaram alimentar a fé do povo. E o povo murmurou contra Deus. Naquele dia, Deus matou muita gente porque duvidaram dele. Não estou dizendo que Deus vai matar você por você duvidar dele. O que pode acontecer é que você mesmo vai matar a sua esperança e as suas expectativas quando você duvida de Deus. O Senhor disse, para cada dia de dúvida que tiveram lá naquela terra prometida, a cada dia vai valer 1 ano. 40 dias de dúvida daqueles 10 espias
foram 40 anos de tragédias. Então veja, um dia de dúvida vai trazer para você um ano de tragédia. Então eu aqui digo para você, a sua fé em Deus é um elemento fundamental para a sua sobrevivência. Alimente a sua fé, restaure a sua fé. O único livro que alimenta a nossa fé, que gera a nossa fé, é a palavra de Deus. Creia na palavra, ouça a palavra, escute, ouça pregações e você vai alimentar a sua fé, gerar a sua fé. Então, quando nós alimentamos a nossa fé, nós estamos matando os nossos medos, eliminando a nossa dúvida. Então, veja só, a fé é o firme fundamento daquele que não se vê e a prova daquilo que não se espera. Creia em Deus, tenha fé, Deus é contigo. Por que a fé é importante? Porque ela é o nosso oxigênio. Hebreus capítulo 10, versículo 30. Porque a fé é a única coisa que agrada a Deus. Porque a fé é a única voz que Deus atende. E a fé é o único meio que nos faz ver aquilo que é impossível. Lá em Marcos capítulo 9, versículo 23, está escrito: tudo é possível ao que crer. Quando eu leio esse texto, eu entendo que nada é possível ao quem não crer. Então creia. Deus te abençoe, Deus te guarde, alimente a sua fé, renove a sua fé e continue crendo no sobrenatural de Deus. Não deixe que nada roube a sua fé. Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome de Jesus.